A paz do Senhor Jesus, queridos, amados, prazeroso para nós é sentarmos e conversarmos um pouco sobre a soberania de Deus, sobre as riquezas apresentadas pelo Reino Celestial, mostrar também a necessidade que existe na carne, que muitas dessas necessidades destitui ou separa o homem de Deus, porque não é do agrado de Deus. E vamos entrar nesse momento em uma palavra ao qual estava eu nesse momento meditar, e confiante em Deus nós temos, louvado seja o nome do Senhor, que trazer palavras que edifiquem as vidas que errantes não encontram direção, rumo correto, e muitas das vezes temos a palavra, louvado seja o nome do Senhor, que tem o poder da mudança, que tem o poder da transformação, e rejeitamos levar essa palavra às pessoas. A palavra que o Senhor coloca em meu coração, louvado seja o nome do Senhor neste momento, se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículo 6, o 10, o 11, o 12 e o 13. Amém? O versículo é o 6, o 10, o 11, o 12 e o 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai ao encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que vós não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós estamos diante de uma passagem profética, em um sermão profético, uma parábola, aonde o Senhor, facilitando a forma de se interpretar, louvado seja o nome do Senhor, o querer e a boa e agradável vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida sua, da sua família, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor agora, ele pega algo puro para construir essa parábola, algo puro, algo, louvado seja o nome do Senhor, lindo. Pode-se dizer que uma coisa pura, linda, coisa que nunca teve uso algum. Então ele faz questão de mencionar uma igreja capaz, louvado seja o nome do Senhor, de se encontrar com o Senhor nosso Deus. Ele apresenta uma igreja sem mácula, uma igreja sem deficiência, uma igreja reta, uma igreja fortalecida. Ele faz questão agora de numerar em um grupo de uma dezena essa igreja. E vejamos que mesmo a igreja sendo numerada, louvado seja o nome do Senhor, vejamos que nem todos que foram numerados chegaram até o fim. Por bondade e misericórdia, Deus coloca em meu coração esta palavra proveitosa para que possamos nós refletirmos nesse momento. E trazendo essa palavra santa, uma palavra profética, uma palavra de preparamento, uma palavra que tem o poder de tirar nossas dúvidas e colocar em nossa mente e em nossos lábios um novo cântico, de nos aproximarmos de Deus e também sermos o adorador que Ele tanto procura, que é o que o adore na verdade
em espírito, esteja apto a qualquer momento ouvir o som da trombeta. E ao som da trombeta, essa pessoa esteja apta a ser sequestrada, a ser tomada. Louvado seja o nome do Senhor. Está compartilhando com as mansões celestiais. A palavra de Deus vai falar que 10 virgens, elas iniciam aquele processo de espera, uma alegrando a outra. Mas no decorrer do tempo, começa a se destacar, louvado seja o nome do Senhor, loucuras, comportamentos tortuosos que não é do agrado de Deus entre as 10 virgens. Enquanto 5 fez um grupo, e este grupo agia loucamente, querendo trazer até desesperanças para as outras 5, as outras 5 prudentemente perseveravam. As outras 5 perseveravam na comunhão, na adoração e na santificação. Enquanto as outras 5 virgens, elas não estavam confiantes no arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o versículo que eu li primeiro 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. E o que estamos anunciando justamente nos últimos dias é que as situações precárias ao qual estamos atravessando, epidemias, pestes, fomes, guerras, rumores de guerras, é filho contra pai, pai contra filho, reino contra reino, nação contra nação, a perseguição no cristianismo, ela tem se desenvolvido cada vez mais a 100 por hora. E tem muita gente relaxadamente encarando um evangelho de toda forma, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu trago neste momento um alerta cristão, um alerta celestial, para que viemos nós hoje termos, louvado seja o nome do Senhor, esse privilégio de tomarmos uma posição diante de Deus. A Bíblia vai dizer que a parte que devemos continuar fazendo, transmitindo para que as pessoas venham a crer, justamente é o versículo de número 6, é anunciar o arrebatamento, a eternidade, a volta do Filho do Homem. Vejamos que é forte esse versículo, quando esse versículo pronuncia à meia-noite, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai ao encontro. Talvez você não esteja entendendo a mensagem ainda, mas eu quero dizer para você nesse instante, nós estamos escutando as trombetas, e essa voz é a que está soando em meu ouvido e no seu ouvido, dizendo: aí vem o noivo. Mas para se encontrar com o noivo, não é de todo jeito. Temos que buscarmos. O profeta Isaías menciona no capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ainda existe uma esperança. A porta da graça ainda está aberta. Mas haverá um tempo que não temos mais tempo. Vai chegar o fim das coisas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Chama Ele para um particular. Invocai enquanto está perto. Bem pronunciou o profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 já está recheado de algo que vai penalizar a situação. Um trajeto ao qual foi apresentado de anunciar: se prepara a igreja para encontrar com o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Tiago também, ele diz como é que nós devemos nos desviar do mal. Como é que nós devemos nos preencher da glória resplandecente do Senhor. Como devemos ser cheios do Espírito Santo, da ousadia, para pregar esta palavra aonde quer que o Senhor nos enviar. No capítulo 4, versículo 7 do livro de Tiago, ele vai dizer que sujeitais-vos a Deus, resista ao diabo, ele vai fugir de vós. Rejeitar as tentações, rejeitar as bandejas, se aproximar do Criador. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 10 vem preenchido também agora de outro lado do livro, outro lado da história. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram. Que lindo! Com ele para as bordas e fechou-se as portas. Amado, querido, não há tempo mais de embaraço, não há tempo mais de contenda, não há tempo mais de mentira, não há tempo mais de fofoca, não há tempo mais de anunciar placa de ministério, de defender ministério. Há tempo de anunciar o reino de Deus que está próximo, se aproxima. Porque talvez numa meia hora dessa que você vá lá e volte, dará candaçu. Não dará tempo mais para que você entre, porque a porta se fechará. Estou trazendo esta palavra com uma bondade, carinho, vindo da parte de Deus. E eu queria que encarecidamente pastores, lideranças, pessoas constituídas por Deus, apresentasse para a igreja Jesus de Nazaré, apresentar aquela coroa de espinho que colocou na cabeça do Senhor por amor a mim, por amor a você, amado. Apresentasse o sofrimento, a esponja com vinagre, apresentasse o Gólgota, apresentasse o setor que o nosso Senhor foi levado, apresentasse cada prego, apresentasse o peso que é conduzir a cruz, conduzir a ferramenta. Louvado seja o nome do Senhor. Apresentar também a lança que transpassou. Apresentar o Senhor com amor, com mansidão, com calma, benignidade, com sinceridade. A palavra de Deus vai dizer que elas foram buscar, mas não houve mais tempo. E essa palavra é um alerta para todos nós. Talvez você não esteja entendendo ainda, mas eu vou ser mais bem claro, mais bem transparente, para que, mesmo o meu linguajar sendo um pouco dificultoso para se compreender, eu quero falar para você que me entende do que estou falando. Quem está em espírito também está entendendo neste momento que louvado seja o nome do Senhor e Salvador. A igreja se encontra na forma dessas 10 virgens. Mas eu posso dizer hoje, louvado seja o nome do Senhor, pelo Espírito Santo que revela que ela não se encontra assim. Porque se ela se encontrasse assim, o noivo já tinha vindo buscar. Nem a metade hoje da igreja está pronta para subir para o trono da glória. Deus tem pressa e olha do seu trono sublime para a terra. E o advogado fiel Jesus diz: olha Maria como está, olha João, olha Benedito, Francisco, Antônio, olha Luiz, olha William.
olha Jonas, olha eu, olha você. E o Senhor observando, porque se o Senhor for dar cabo, ninguém vai escapar. Venhamos nós rasgar nossas vestes diante do Senhor, nos arrepender de verdade, chamar a atenção de Deus e poder proclamar em alta voz: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Devemos nos conscientizar que eu não posso odiar o meu irmão, eu não posso ter rancor de você, meu irmão. Lá no céu não vai ter ala para intrigado, para irmão intrigado, para fornicadores, não vai ter essas alas lá não, para feiticeiro, mentiroso, idólatras, falsos, fofoqueiros, avarentos. Não existe essas alas no reino celestial. Não existe. Coloca isso na cabeça. Temos que pregarmos um evangelho natural, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma, um evangelho que o homem, louvado seja o nome do Senhor, quando é alcançado por ele, se transforma numa nova criatura. E quem está em Cristo, nova criatura é. Sabe, o passado é passado, as coisas velhas se passou e tudo é novo na vida dele. Nós temos que nos encher da graça, nos encher do conhecimento, pedir a Deus, por bondade e misericórdia, Senhor. Ó Senhor, derrama teu brilho, Espírito Santo, toma a decisão, orienta, Espírito Santo. Guia-me, porque os dias são maus, os dias são perturbados. Famílias destruídas, casamentos de fachadas, onde os casais toma a igreja até unido, mas quando chega em casa, muda-se até o rancho. Um dorme no sofá, um dorme na cama. E aí abre uma grande brecha. E aonde é que esta igreja é vigilante? Aonde é que essa igreja é vigilante? Aquela pessoa que chega e está sendo um trapaceiro. Aquela pessoa que está enganando, e subindo nos altares, adulterando, se prostituindo, e subindo nos altares. Essa igreja é a que está agindo loucamente. Mas vale salientar ainda que o número da igreja prudente ainda não está completo. Porque se estivesse, a igreja já tinha sido arrebatada, santa de Deus. Vamos buscar a presença de Deus, abrir o nosso sorriso lindo e encarar a realidade dos fatos, dos atos da vida. Vamos ter caráter cristão, vamos ter perfil de cristão, vamos dar testemunha de cristão. Não adianta o homem ganhar o mundo todo, ser famoso, ser conhecido, louvado seja o nome do Senhor, e perder sua própria alma. Diante da tua Bíblia que se encontra contigo, olha para ela, de Gênesis a Apocalipse. Está pegando em qual promessa? Deus te prometeu alguma viagem? Deus te prometeu um marido? Deus te prometeu um ministério? Deus, Ele me prometeu a vida eterna, as mansões celestiais. Ele disse que nós seríamos o canal dele na terra. Então, o nosso ministério depende do nosso altar. Quer poder? Desce. Que a unção desce. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor tem sido a causadora de estarmos respirando de pé, de amanhecermos e anoitecermos diante da presença do Santo de Israel. Vamos mais além. Depois, verso 11. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor,
abre-nos a porta, nunca mais. Fim de carreira, doloroso. Abre-nos a porta, Senhor. A oportunidade foi dada, o espaço foi-vos aberto. Quantas oportunidades, quantas e quantas vezes ouvimos e continuaremos ouvindo, até que Ele venha. Deus levantando mensageiro, pessoas que se preocupam com a minha alma e com a tua alma, pregando sobre arrebatamento. A porta fechou, a porta fechando. Quem entrou, amém. E quem não entrou, que decepção, que vergonha. Verso 12. E ele respondeu, disse: em verdade vos digo, que vós não conheço. Quando nós desconhecemos a santidade de Deus, porque continuaremos ou continuamos praticando o pecado, estamos desconsiderando a presença de Deus. Muitas pessoas se escondem do pastor, de uma liderança, e pratica algo em off, escondido. Mas os olhos do Senhor são chamas de fogo. Então o Senhor vai dizer que não conhece. São palavras como uma pancada forte. Aguardamos o Senhor e podemos proclamar: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, com certeza. Chega, Senhor. Está insuportável aqui embaixo. Nós não somos daqui. Nós não somos, Senhor. Nós não temos que nos acostumar com esses alimentos, nos acostumar com essa vida. Nós temos, Senhor Deus, que clamar por socorro, por misericórdia, por bondade. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda vem um alerta, quando o Senhor diz: vigiais, porque não sabe o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. A palavra vigiar, ela hoje, ela só é colocada em prática, lembrada, depois do ato consumido, depois da falha, depois do erro. Aí viemos nos conscientizar: meu Jesus, falha aí. Vigiar, temos que vigiar todo o tempo, todo instante temos que vigiar, todo instante temos que ficarmos atentos, porque de um momento para outro a trombeta vai soar, o alarido de vitória, e entraremos nas mansões celestiais e vamos enxergar coisas que nunca imaginemos enxergar. Vamos estar ao lado de pessoas que nos ajudou através das suas perseveranças a chegar até lá. Vamos ver Enoque, quando o Senhor olha do céu para a terra e viu que ele era justo, e não era justo deixar ele numa terra contaminada. Vamos ver sim Enoque. E dizer: olha, no meio de uma terra pecaminosa, sanguinária, foi fácil ser diferente? Chamaste a atenção do nosso Criador. Vamos ver Estevão e dizer: olha, fosse alicerçado numa tamanha fé que ficasse totalmente anestesiado na hora das pedradas e visse o céu dos céus aberto e visse as grandezas e a glória do Senhor. Veremos também Elias, que um redemoinho ergue. Louvado seja o nome do Senhor. E uma caravana de fogo o arrebata para a presença do Pai. Veremos sim aquele que o Senhor guardou o corpo dele, para que os idólatras, os estudiosos não encontrassem: Moisés. Veremos face a face Abraão, Isaque e Jacó. Veremos Jesus Cristo, tocaremos, o abraçaremos, o beijaremos,
agradeceremos de uma forma tão linda. E eu não sei como é que vai ser essa mesa que está sendo posta, que está sendo, louvado seja o nome do Senhor, preparado. Eu não sei como é que vai ser o Senhor nos servir todos ao mesmo tempo. Eu faço uma conferência com o meu pensamento que seja como essa palavra. Vai servir todos ao mesmo tempo, como se fosse essa palavra. Todos vão ficar errante e se alimentando nesta mesa. Deus é fiel, Deus é poderoso. Deus aplique por bondade e misericórdia essa palavra em nosso coração, restaurando e restituindo nossas forças. E na área que tivemos errando, venhamos contribuir mais uma vez com a palavra: Senhor, me perdoe e me socorre. E que Deus em Cristo vos abençoe, dê força, convicção, que o Senhor restaure tudo que foi perco em sua vida. A fé, aumente a fé, aumente a comunhão e faça de você um canal por onde quer que passarem. Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.